Vejam só essa história. Tenho a impressão, né, falando em coronavírus, pode pôr a foto dos dois aqui, por gentileza. Tenho a impressão que é o primeiro caso desse tipo. Primeiro caso desse tipo. E como já tem muita gente trancada em casa há dias em muitas cidades brasileiras, eu tenho muito medo que isso se repita. Portanto, vai servir de alerta também. Vai servir de alerta. A informação que nós temos é que a dona Deice só queria o melhor para o marido dela, o seu Enos. A história que a Grace Abduquelli captou lá no local, onde é que é aqui em São Paulo? Carapicuíba? Na zona norte de São Paulo, perdão, na cidade de São Paulo. Olha, é um casal fofo demais, doce, né? Um casal de vovôs simpático. Só que, infelizmente, quando eu mostrava essa imagem, você há de se lembrar, não? Muita gente estava assistindo o Cidade Alerta ontem. Dá a imagem, por favor. Tá vendo aí? E eu falei, olha, a informação que chega agora, como era uma notícia ao vivo, né? Como tinha acabado de acontecer, a informação que nós tínhamos era a seguinte, de que o marido, né, estava desesperado com o desabastecimento de gás aqui em São Paulo, então ele estoca o gás em casa para evitar que falte gás na casa dele. E aí eu disse, olha gente, ontem mesmo, né, nós estávamos mostrando que a situação tá voltando ao normal, que não tem necessidade de fazer isso, tem que tomar cuidado. E ele estava, né, a dona Deice, muito preocupada, estava muito preocupada com essa situação do coronavírus aqui em São Paulo. Como são do grupo de risco, eu sabia que não era São Paulo, não é Zona Norte, perdão, é Mauá, na região metropolitana de São Paulo. Aí o que a dona Deice faz para proteger o marido? Proteger o marido. Ela vai... Essa imagem é gravada, tá, gente? Por favor, essa que eu estou mostrando agora é uma imagem gravada de ontem. Aí o que acontece? Ela vai e fala pro marido, Enos, não saia de casa. Tira o símbolo do ao vivo, por favor. Obrigado. Isso. Deice, é o seguinte, eu preciso sair de casa, disse o Enos para ela. Eu não aguento mais, eu já estou trancado em casa 2 semanas. E a Deice fala, mas meu amor, nós somos do grupo de risco. Meu amor, você é tudo que eu tenho. Se eu não proteger você, quando eu estou trancando a porta, Enos, é para preservar a sua saúde. Se eu estou trancando a porta aqui de casa, escondendo a chave, escondendo cadeado, é para que você não saia, para não pegar essa doença que pode ser fatal, principalmente em pessoas de acima de 60 anos. Acima de 60 anos, não sei quantos anos tinha a dona Deice e quantos anos tem o seu Enos. O Enos, então, começa num primeiro momento a seguir, não é, a vontade da esposa. E ele realmente não sai de casa. Mas a informação que nós temos, acreditem se quiser, é que ele ontem estoura, corta de propósito a mangueira do gás de vários que estavam estocados dentro da casa e mata a esposa também com uma faca. Olha, ela tem 68 anos de idade e ele tem 72 anos de idade. Essa é a informação. Casados há 20 anos, um casal querido por todos lá de Mauá, do bairro onde moram em Mauá. Quando as pessoas descobriram que o Enos usou essa arma para acabar com a vida da esposa, que segundo as informações só queria o bem dele, queria protegê-lo de todas as formas, o bairro ficou sem acreditar nessa possibilidade. Depois então, ele bota fogo no botijão de gás e acaba com tudo. Ele está internado, os a mataram no hospital? Ele está internado no hospital, essa é a informação. A dona Deice queria proteger o marido. Queria proteger o marido. Ela é grupo de risco, ele é grupo de risco, sabe que precisam tomar um cuidado redobrado, porque grupo de risco, se contrai o coronavírus, pode ter complicações, diferente de outras idades. E ela fala, Enos, não saia de casa, meu amor. Enos, não sai de casa. Não sai de casa, ela estava com medo, né, que ele pegasse o coronavírus. Mas quem disse que o seu Enos entendia, minha gente? Quem disse que o seu Eno conseguia entender que aquela proibição que a esposa estava determinando dele sair de casa era para o bem dele? O que acontece? Ele perde a cabeça com a mulher, mata a mulher. Mata a mulher, gente.
só porque ele não quis entender que isso sirva de alerta. Grupo de risco. Isso não é um ato. Quando a esposa fechou a porta para que ele não saísse, não é porque ela queria o mal dele, mas ele não entendeu dessa maneira e matou a esposa. Então, por favor, quem é grupo de risco, eu já disse que eu tranquei a porta lá onde minha mãe mora, né, porque ela é grupo de risco, é acima de 60 anos. Então, esse ato de amor, ele não entende, perde a cabeça, briga com ela dentro de casa e mata essa senhorinha. Meu Deus do céu. Que tristeza, gente. Corpo de bombeiros, viaturas da PM e a rua fechada pelos curiosos. Foi uma grande explosão que chamou a atenção de todos. Foi porque o barulho foi muito alto, foi muito forte. Só escutamos estouro e pedaço de vidro voando para tudo quanto é lado. Moradores, ainda sem entender o que acontece dentro da casa, filmam a movimentação. Vizinhos se aglomeram em busca de informações. A preocupação é com um casal de idosos que vivia no local. O portão da casa foi arrombado pelos moradores. Até então, ninguém sabia que ali havia acontecido um crime brutal. Que os vizinhos que estavam aqui escutou, arrebentou o portão para poder passar lá para dentro e estava passando uma viatura da Polícia Militar na hora, pararam. Os policiais entrou, chamaram o SAMU, veio corpo de bombeiro, veio tudo. Ficou aquela muvuca o dia inteiro. Daíce era uma senhora simpática e querida por todos. Enos, o marido, um homem acima de qualquer suspeita. O casal da foto, junto há décadas, ao que parece, não superou a mudança de rotina dos últimos dias. Que eu fiquei sabendo que a mulher dele não deixou ele sair de casa por esses problemas aí, né? Aí ele estava preso dentro de casa, ele se revoltou, saiu, cortou a mangueira do gás e tocou fogo. Aí isso foi o que eu fiquei sabendo. Atacou ela. Isso. A notícia da morte de Daíce chegou tempos depois da forte explosão, que assustou toda a vizinhança. Quem estava por perto demorou a entender o que realmente havia acontecido. A explosão aconteceu no início da tarde e assustou toda a vizinhança. A Fernanda, que mora aqui há apenas 15 dias, ouviu de longe esse barulho. Ela estava dentro de casa. Você ficou assustada, Fernanda? Fiquei que eu saí para fora. Eu achei até que fosse a casa aqui que estava caindo. Saí, comecei a tremer. Todo mundo aqui ficou assustado. Objetos da casa foram deixados no corredor. Encostado na parede, podemos ver o colchão onde estava o corpo de Daíce, o que faz imaginar a brutalidade do crime. Nos últimos dias, nada chamou a atenção dos vizinhos. Nem mesmo antes da explosão se ouviu briga no local. Você não conseguiu ouvir nada aqui? Porque você mora bem em frente, bem do outro lado da rua. É perto, né? Verdade, mas o que a gente escutou mesmo foi só a explosão. Ah, nada. Você mora onde? Lá na parte de cima? Ah, aqui embaixo. Você estava lá nos fundos? Eu estava no quarto. Estava no fundo da casa e mesmo assim deu para ouvir o barulho muito forte. Foi, a vizinhança toda ouviu. Tem gente que mora lá na frente que ouviu, veio correndo. A vizinha, que não quer ser identificada, conhecia o casal desde quando era criança. Conhecia desde quando eu era pequena. Desde quando eu era pequena, eu nunca vi problema nenhum com eles. Nada, nada. Tipo, eles são muito, pelo que eu conheço assim desde pequena, eles são muito... demais, demais. Inesperadamente, a família, discreta e querida pelos vizinhos, se tornou o assunto do bairro. Nunca vi problema nenhum com eles, nada. Briga, agressão, gritaria, nada? Nada. Então foi uma surpresa mesmo para a vizinhança. Com certeza. A explosão foi tão forte que os vidros foram parar na garagem dos vizinhos do outro lado da rua e ainda continuam espalhados pela calçada e também por todo o asfalto. O que teria acontecido aqui dentro da casa do casal? Segundo os vizinhos, os dois moravam aqui há pelo menos 20 anos e ninguém nunca percebeu desentendimentos, brigas ou agressões que pudessem acabar na morte de uma pessoa aqui dentro. Segundo a vizinhança, o casal estava de quarentena, tranquilo
dentro de casa nos últimos dias. E o marido e a esposa só eram vistos, no máximo, até aqui, na garagem da casa, que agora está toda tapada com esse saco preto. Aqui pelo buraco, dá para perceber que os vidros ainda estão espalhados pela garagem. O Ricardinho vai mostrar pra gente. Tem um buraco aqui no plástico. E ali dá pra ver, ali atrás, a luva da perícia, também um edredom, um cobertor amontoado. E foi tentado dar uma limpeza na casa, a janela ainda está aberta. Mas realmente o que aconteceu lá dentro, ninguém sabe ao certo. Porque o homem que assassinou a esposa à facada, a senhora de apenas 68 anos, foi agredida e morta dentro da casa. Só que depois de matar a esposa, o homem ainda cortou a mangueira do fogão, do botijão de gás e causou essa explosão. O homem saiu daqui socorrido, inconsciente e não soube explicar nem para os bombeiros e nem para a polícia o que havia acontecido. A surpresa dos socorristas foi quando a equipe entrou na casa e encontrou a mulher muito ferida. Os ferimentos aparentes podem ter sido causados por uma faca, a mesma faca que ele usou para cortar a mangueira do botijão de gás. Aparentemente, o marido tentou se matar dentro da casa, mas ficou inconsciente e socorrido, só que está sendo escoltado pela polícia militar e sairá do hospital preso. Ele é aposentado da Volks, eu fiquei sabendo. Ele é aposentado da Volks, aí só vivia em casa. Aí, de vez em quando ele pega o carrinho aí e fica catando ferro velho. Assim eu fiquei sabendo. Pega ferro velho e vende aqui. Isso, aqui do lado do ferro velho. Logo após a explosão, quando começou a movimentação policial no local, parentes das vítimas chegaram, mas não quiseram gravar entrevista. A filha do casal falou apenas por uma rede social em uma homenagem de despedida. Ela disse: "Descanse em paz, minha mãe querida. Você foi e será a melhor do mundo. Obrigada por ter o privilégio de ser sua filha. Te amo infinitamente." O crime foi registrado como feminicídio e tentativa de suicídio na Delegacia de Defesa da Mulher de Mauá, na Grande São Paulo.